Por que eu continuo sendo professor? Eu tenho clareza sobre alguns pontos dessa questão. O primeiro ponto é de curto prazo. Gosto de estar entre pessoas e de lidar com elas. Sim, o inferno são os outros, ensinou-nos o amargo Sartre. O que o francês esqueceu-se de afirmar é que o paraíso também está no outro. Lidar com gente, com alunos em geral mais jovens do que eu, traz uma energia inovadora. Saio de uma aula quase sempre melhor do que entrei. Ali ocorre uma interação nem sempre fácil, mas sempre muito forte. O que eu pretendo aqui é fugir dos velhos clichês sobre ser professor. Não, não é um dom, não é uma vocação e não é só uma profissão. Agora, o que tem a ver o existencialismo do título? Bom, primeiro eu vou explicar o que é isso. Em O Existencialismo e o Humanismo, Sartre defende sua doutrina como um existencialismo ateu. Mesmo que Deus não exista, há ao menos um ser cuja existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que tal ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. Para Sartre, a religião nos coloca em posição de entender nossa existência a partir de um propósito, ou seja, que Deus nos criou. Nesse caso, a essência da vida está presente antes da existência, pois somos alma. Agora, no existencialismo ateu de Sartre, não existe razão para existirmos de fato. Ou seja, estamos aqui no mundo sem propósito aparente. A nossa essência ou sentido surge durante a nossa vida. Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem na concepção do existencialismo não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. O que Sartre afirma para nós é que a existência precede a essência, ou seja, a gente existe primeiro, e aí o nosso sentido de vida vem depois. Existir faz parte de um processo também de você modificar o meio em que você vive. Uma atividade social, um emprego que você tem, ou até as coisas que você faz durante toda a sua vida, podem ser essa essência. Essa essência modifica a si mesmo, mas ao mesmo tempo que você modifica a si mesmo, você está intervindo no seu mundo e você está modificando os outros. A partir do momento que a gente começa a pensar em intervir no mundo, a pensar em modificar o meio em que a gente vive, começa também a atuar em prol da sociedade, em prol da mudança e da transformação humana. E aí que eu entro como professor. Ser professor, para mim, nesse contexto, é basicamente pensar nessa essência, encontrar algo que possa modificar o meio de diversas formas diferentes. Pode ser de uma forma simples, pode ser de uma forma pequena, pode ser simplesmente do meio onde eu vivo, mas eu tenho a possibilidade de alterar esse meio. Eu consigo fazer milagres? Muitas vezes não. Eu consigo me manter animado o tempo todo? Também não. Me atinge diretamente, por exemplo, eu manter vontade de fazer as coisas? Claro que me atinge. O sentido final do que eu faço é muito importante. Usando o existencialismo ateu de Sartre, eu não tô querendo dizer que Deus não existe. Eu tô querendo pegar o conceito básico. E ao mesmo tempo eu também não tô querendo dizer que ser professor é algo que define a essência de alguém. Isso define a minha essência. A sua essência pode ser outra. E aí também é muito interessante porque nós, professores, a gente faz parte desse processo de construção de essência. Nós somos parte da transformação dessa essência. O objetivo que o professor tem quando ensina é que você seja um bom ser humano. Dentro da carreira docente, é um processo que vem de construção, ou seja, nós ao mesmo tempo que ensinamos, a gente também aprende, e nesse processo de troca mútua é que torna a magia do professor ou a magia da docência uma coisa muito especial, porque você recebe, você tem um salário para você aprender muitas coisas. Quando a gente fala muitas vezes que reclama, que tem os salários baixos, não é simplesmente frescura, mas é porque a formação que nós temos toda a nossa vida e a responsabilidade que a gente tem de educar as pessoas e de fazer com que elas entendam as coisas, que elas compreendam o mundo à sua volta, faz com que a nossa responsabilidade seja muito grande e ao mesmo tempo que o nosso peso social seja muito importante. O problema é que hoje a gente vive numa sociedade que muitas vezes condena e subjuga os professores, os colocando como subversivos ou como um perigo para a sociedade. A primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E a essa dica decorre uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo de todos os modos. E ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro. Além de tudo, nós professores temos clareza básica de que somos seres sociais e que sem o outro não somos nada. Em O Dilema do Porco-Espinho, Leandro Carnal discorre sobre a solidão e em como nós somos julgados socialmente por isso.
Porém, quando aplicamos a docência, lecionar significa também ensinar o outro a entender a si. Portanto, é virtuoso como nós, professores, ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo, e considero isso um processo fundamental no prazer da profissão. Voltando a Sartre, podemos citar a sua célebre A Náusea. Lá, o autor descreve um personagem observador, solitário, que percebe e vive intensamente cada coisa à sua volta. Considero também que ser professor é um exercício de solidão. Muitas vezes nos sentimos sós por achar que estamos acreditando em algo impossível. Sonhar e proporcionar sonhos é parte do processo cativo de ensinar. Que eu não saio do foco de todo professor, que é ser uma referência para o meu aluno, transformá-lo através do conhecimento e da atitude. Então, para isso eu preciso, entre outras coisas, ser um bom crítico de mim mesmo, fazer exames de autocrítica, perguntar a colegas e amigos como está a minha atuação para que eu possa ter uma referência, buscar referência em bibliografia e sólidas opiniões de outros formadores mais experientes e, acima de tudo, ser humilde para entender que eu sou importante, mas não sou o único professor, que eu sou fundamental, mas não existe apenas o meu projeto na escola, de que eu tenho algo a dizer, mas não é a única coisa que esse aluno vai ouvir. Ensinar é um processo de troca, é duplo, você dá e você recebe ao mesmo tempo. Aprende e você ensina, você tem muito conhecimento para descobrir, você tem que passar o sabor da descoberta desse conhecimento para o seu aluno. Ensinar então se torna, nesse sentido, um propósito de vida. Eu sou o melhor professor do mundo? Com certeza não. Mas eu estou revestido da vontade de aprender. Tudo que foi desenvolvido até agora, tudo que foi feito nesse canal aqui, tudo que foi feito na minha vida até agora como professor, é parte do processo que me faz entender que existe um sentido muito claro no fundo disso tudo. Pode ser que eu não consiga mudar o mundo, pode ser que seja muito difícil isso. Mas eu perceber a minha realidade e compreender as coisas que acontecem à minha volta é muito inspirador. Conhecer as pessoas, desenvolver empatia, trocar experiências, aprender com a vivência que os alunos trazem para você, conhecer diversos lugares por causa deles, buscar coisas diferentes, isso é muito especial. O professor é mestre em se reinventar, em se reconhecer, em se descobrir. A gente busca uma função nisso tudo, acaba vivendo em função deles. É meio filosófico o vídeo que eu quis propor aqui, e trazer um pouco uma visão existencialista, mas é uma coisa que me define. Eu gosto muito da doutrina existencialista sartriana, e eu acho que ela me fez abrir os olhos sobre essa busca por essência. Nós, em nossa existência, estamos sempre buscando viver de alguma forma. Por mais que existam diversas formas de você entender o mundo, o professor ele é um meio, ele é um canal para que você compreenda essas diferentes aberturas, essas diferentes linguagens. A gente entra como um aprendiz em diversos aspectos. Quando a gente se colocou por muito tempo como detentor do conhecimento, trouxe para nós uma certa vaidade. Porém, com o tempo, percebeu-se que a educação ela é muito mais devotada ao sentido de você desenvolver e aprender cada vez mais e ter a capacidade de reaprender com o tempo. É uma profissão que você não aprende as coisas simplesmente e se mantém em 30 anos igual. Você tem que se redescobrir constantemente. Atualmente vivemos uma pandemia. E nessa pandemia a gente aprendeu a se reinventar tecnologicamente. Para mim, significou o momento em que eu tirei um sonho da gaveta, que foi o canal. Ao mesmo tempo, eu sinto a frustração de não ver o rosto dos meus alunos, de não conseguir rever muitos alunos que eu tinha e de passar por momentos que eu gostava muito de estar na escola. Para mim, a escola era um palco, é um local onde eu me sinto à vontade. O meu show é a sala de aula, é lá que eu consigo fazer o meu espetáculo funcionar. Se meu espetáculo é bom, depende. Eu não me vejo só como um professor dentro de sala de aula, mas eu me entendo como um ser humano que está se reconstruindo cada vez mais. Eu era um professor há um ano atrás, hoje eu sou outro e daqui a um ano eu serei outro. E a cada ano diferente que passar, não será um ano a menos da minha carreira, será um ano a mais que eu vou estar me desenvolvendo. Se eu sou um professor hoje aos 27 anos, aos 37 anos eu serei outro, aos 60 anos eu serei outro, mas eu serei um professor sempre. Eu sempre vou ser aquela pessoa que vão encontrar na rua e falar, olha professor. A forma como eu lido com a docência é pouco ortodoxa muitas vezes. Não é especial, não é diferente, não é nada disso. É simplesmente a minha forma de ver as coisas. O mundo é tão burocrático, tão cheio de dúvidas e dores, trazer um pouco de graça nunca é demais. Por mais que eu, como professor de história, esteja falando de temas muito espinhosos na sala de aula, você falar de educação, você falar de sociedade, são coisas que acabam com a sua cabeça. A gente vive angustiado, a gente vive triste, a gente vive preocupado, a gente vive ansioso, a gente vive
correndo atrás do prejuízo. E a gente está cada vez menos valorizado. Você pode achar o que for, mas a profissão do professor é uma profissão que deveria ser muito mais bem respeitada. Hoje, o dia do professor não é um dia para se comemorar, é um dia para refletir o que está acontecendo. Nós não estamos nos colocando na presença principal desse palco que é a sociedade. Nós estamos colocando como um agente, como uma peça do xadrez. Se uma peça do xadrez não está funcionando direito, ela não está recebendo a atenção que precisa, ela vai acabar sendo derrotada, vai acabar sendo destruída. E aí todo o jogo vai se acabar. Porque uma peça é essencial para que tudo funcione, para que tudo se encaixe. Esse vídeo é mais um desabafo, mas ao mesmo tempo também é uma maneira de parabenizar todos os professores, meus colegas, as pessoas que eu conheci durante toda a minha vida, que eu aprendi muito, os professores que eu tive e queria agradecer muito também. Fazer esse link com o existencialismo foi simplesmente uma maneira de mostrar que pra mim, ser professor não é somente ser professor. Pra mim, ser professor é uma essência de vida. Pra mim, ser professor é uma transformação. É isso que eu escolhi pra minha vida e é por tudo isso que eu luto. Eu luto por uma educação digna, por uma educação de qualidade, por um país melhor. Só não quero perder o ânimo nem o ímpeto, mas a vontade ela existe. Parabéns a todos os professores, vocês todos merecem. Respirem fundo, vai dar tudo certo. Esse é o Ensino Arthur.